teve um probleminha aí adicional, não é? Eu saí e voltei para ver se a gente consegue adicionar, não é? Para começar o nosso debate, que, como eu vinha falando, é sobre a segurança pública, né? E o lançamento por parte do governo do estado, do governo federal, governo do estado não, governo federal, de um plano de combate às organizações criminosas, né? É até bem interessante porque durante a campanha, o candidato. Agora Agora foi. também. Demorou um pouquinho, mas. Isso aí. Não, falando aqui rapidamente, não sei se você estava me ouvindo? Tô Tranquilo? perfeitamente. Sobre essa questão. A gente vai falar sobre segurança pública, né? E eu fazendo uma inicial aqui sobre o lançamento do plano de combate a organizações criminosas por parte do governo federal, né? Uhum, Eu acho interessante porque na campanha o candidato à época colocou um boné do CPX, né, na uhum, cabeça, e foi numa comunidade que nem que a polícia tem dificuldades para entrar no Rio de Janeiro. Depois, no começo desse governo, o ministro da Justiça também foi na mesma comunidade, colocou o mesmo boné, salvo engano, do CPX, é, indo sem qualquer reforço policial, e foi lá recebido. Aí uhum. depois, nesse governo ainda, né, aquela ministra que deu problema ali na final da Copa do Brasil, ela também foi, andou de moto sem capacete. A gente não viu ninguém reclamar que ela estava sem capacete, porque quando o Bolsonaro andava sem capacete, eles reclamavam e queriam modificação para Bolsonaro. E ela ainda alertou que ela tinha que andar sem capacete, porque é a regra daquela comunidade, né? Então é um pouco isso daí. Então, assim, e no combate às organizações criminosas, é, eles destinaram mais ou menos 900 milhões de reais, né? Bem, assim, para um país de dimensões continentais, 27 unidades federativas, eu acho que não é um valor assim considerável, né? E eu estava vendo uma entrevista, acho que é até antiga, não é tão nova, lá do ministro da Justiça, falando que estava sendo criticado pela política do policiamento de proximidade, né? Que não Sim, sim. caberia, que não caberia ao Ministério da Justiça. Não, mas as diretrizes, né, e foi bem lembrado pela repórter lá, né, foi planejada pelo próprio membro que fez um plano de segurança para o governo petista, né? E a segurança pública é isso, que a gente vê aí no dia a dia, a grande reclamação. Eu estava vendo no jornal ontem, no arrastão que teve numa cidade aqui uma cidade aí que a pessoa, ao pegar o ônibus pagando, eu sempre falo sobre isso, a pessoa pagando o celular que ela comprou em X parcelas é roubada por adolescentes em conflito com a lei. Quer dizer, o que sobra para ela é a dívida, né? Não é a dívida, a sentimento de insegurança, o medo, né? O trauma daquela ação, porque também estava circulando aí no Twitter principalmente, um assalto lá, um roubo, né? Lá em Fortaleza, onde o criminoso disparou armas e atingiu a filha e a mãe, né? Parou de moto e roubou. Então esse é um problema hoje do Brasil, da segurança. E eu tenho dito isso aqui que a partir de janeiro parece que a coisa degringolou, né? As pessoas se sentiram mais confortáveis para praticar o crime. É só uma sensação, não estou dizendo que é culpa de A ou de B, porque assim, você aumentou roubo a banco que não estava acontecendo há muito tempo, pelo menos divulgado. Voltaram os roubos a banco, sequestro. Toda hora passa lá a questão do Rio de Janeiro do transporte de carga, que o cara não consegue chegar na comunidade porque ele é roubado antes, então ele aumentou o preço do frete. Isso tudo está dentro do contexto. E a gente tem visto aí jornais importantes não estão dando esse destaque porque a segurança pública ela faz parte do contexto do cidadão. Aumenta custos, aumenta tudo, aumenta a intranquilidade. E é importante, você vê jornal, aqui no estado, por exemplo, não que a gente queira que venda segurança, insegurança, desculpa, mas é preciso retratar os fatos.
jornal que tinha 3, 4 páginas de polícia, só tem uma página com 4 matérias evasivas ainda. Veja, Aham. por que a gente tem que debater isso? E não é crítica a ninguém. É porque assim, é preciso construir esse pensamento em torno de uma segurança pública para todos. Não é uma ação só da polícia, não é uma ação só do governo, é uma participação de todos, né? Aí eu vou ler aqui rapidamente, né, para te dar a Não, fala, fica à vontade, irmão. o que diz a Constituição, né, no artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E aí eu tenho visto até bem aquela senhora que a gente fez aquela live aquela vez, lá do Ceará, se lembra? Aquela jornalista? Sim, sim. Falou do Zé Maria, que era meio canhoto, né? Então, assim, Uhum. toda hora o Zé Maria fala, não, quando fala dever do Estado é do governo, não. Quando a Constituição fala dever do Estado, não é o Estado, entidade federativa, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, não. Dever do Estado como o Brasil, a nação. Sim, É União, Estados e municípios. sim. Porque ele coloca dever do Estado e responsabilidade de todos. Quer dizer, dever do Estado de uma maneira organizada, num plano nacional, de trabalhar a segurança pública para o bem do cidadão. E responsabilidade de todos, que isso impõe a participação da população. Uhum. Não só na questão que é muito importante da participação e cobrança das ações policiais, que a gente vê aí os conselhos de segurança, isso é muito importante, mas também nas condutas das pessoas, né? Na Uhum. cobrança de uma legislação mais rígida, na participação de evitar também e como você vai caminhar, caminhando da seguinte forma, como é que você vai também não proporcionar que o criminoso queira te roubar. Ah, mas eu não posso andar. Não, cada um pode andar com tudo, mas o crime está na sociedade, a inveja, o crime. Então, se você está ostentando algo, você sabe que você pode ser vítima também do crime, porque mesmo que a polícia, nós estivéssemos num outro cenário no Brasil, poderia ter um risco de roubo. A questão não é a inevitabilidade do crime, porque ele é possível de acontecer, né? Mas a punição do criminoso, essa é a grande questão que nós vemos hoje. E mais uma deixa para a gente poder caminhar, e quando a gente fala que é análise do todo, por quê? Porque o crime tem um custo, não só para quem tem o seu patrimônio diminuído, né? Mas também porque uma empresa não entra em determinados locais se não tiver segurança, né? Você vê nos Estados Unidos com aquela questão do crime de até US$ 950, né? Não que não exista crime, foi o que falaram, mas não existe punição e parece que querem replicar isso no Brasil. Aumentou os índices, aumentaram, né, os índices criminais nessas regiões, e empresas que até em tese têm um viés. Veja que o empresário não tem essa questão ideológica. A ideologia dele é o dinheiro. A Target, que é uma americana, né? É uma loja de departamentos, ela é progressista, que fez aí uma campanha de uma roupa meio que com enviesada na questão, um cara que era meio que satanista, né? E entre Uhum. outras coisas da Target, ela está saindo, está fechando acho que 6 ou 9 lojas em cidades progressistas onde aumentaram os índices criminais, porque ninguém quer ter prejuízo. Então, assim, é preciso analisar esse detalhe também, porque a partir do momento que o setor vê que aumentam os índices criminais, seja o prejuízo da subtração do seu comércio, seja também a diminuição dos consumidores, essa empresa vai embora. Uhum. E aumenta o quê? O desemprego, aumenta a pobreza nesses locais. Eu acho que essa inicial minha, não sei se eu me estendi muito, mas vamos lá. Perfeito. Por mim, deixava só o senhor falar sobre isso. Eu acho que o senhor tem toda a bagagem, né, para falar disso e se aprofundar nisso. Essa questão de segurança pública, ontem eu estava refletindo, né, eu estava, né, vindo para casa e lembrando da época em que eu trabalhava lá no Morro do Quadro, né, que nós fizemos um serviço bom lá, o Coronel Campos está aí na live, aí, que pode ser testemunha disso, foi quem liderou isso, né? E aí a gente via a ação da polícia devolvendo a paz lá à comunidade, né? 20 anos,
quase 25 anos depois, né, essa violência ela é cíclica, né? Se você está sempre dando uma manutenção no ambiente para ela não fugir do controle, né? Então, assim, atuamos naquela área, pacificamos, depois você tem aquele momento de tranquilidade e depois começa novamente a bandidagem a se soltar, a replicar isso. Então, tem que ter uma resposta sempre do Estado para poder manter sob controle. É o que a gente aprende no curso, né? Não se erradica o crime, a violência, o delito criminoso, porque daqui para ali o cara pode pensar em cometer um crime e cometer um crime, né? Então, o Estado e a comunidade já tem que estar sempre preparados para enfrentar essa criminalidade, né? E ela também precisa de quê? De amparo jurídico para manter quem comete o crime afastado da comunidade, né? Para até inibir a ação criminosa nas comunidades, né? Porque senão chega um ponto o que acontece que nem aconteceu aqui no meu bairro. Os pilantras assaltaram aqui um supermercado, né? E aí a polícia veio, fez a ocorrência, mas quem mandou o pilantra devolver o dinheiro foram os traficantes, né? Chegou um ponto em que o bairro é muito tranquilo, graças a Deus, existe, né? Mas em parte porque o próprio traficante manda o bandido que rouba no bairro devolver o dinheiro, não praticar crime aqui. Então aí tem gente que fala assim, mas isso é bom? Não é bom, não é bom. A autoridade que tinha que ser é a autoridade do Estado e não do bandido. Então tem gente que está vendo aí os morros explodindo aí em violência, e quando a polícia chega ela é hostilizada. Ela é hostilizada porque, aos poucos, a comunidade vai assumindo como autoridade o bandido, né? Aí não quer deixar a polícia prender o bandido, que é o bandido que às vezes está ali pacificando ali certas situações pequenas, né? Às vezes impondo um tribunal do crime, essa coisa todinha, né? E aí as coisas começam a fugir do controle. E aí chega aí uma nova gestão federal, né, do aparato cidadão de Nove Dedos lá, que tem uma visão pró isso, né, pró CPX, né, pró pedir bênção para entrar na comunidade, né, pró chegar ministro da Justiça num complexo lá onde não entra nem caveirão, entrar lá peito aberto com 2, 3 seguranças, entendeu? Então, quer dizer, tá tudo errado e vai levar no mínimo uma década ou duas para consertar o que está aí. Entendeu? Enquanto isso, o povo vai continuar sofrendo, sendo assaltado, sendo violentado, ônibus queimado. Né? Infelizmente é isso aí. E a culpa não é da polícia, pessoal. Aprendam de uma vez, a culpa não é das polícias, a coisa vem de cima para baixo. A gente trabalha aqui embaixo, a gente joga o que dão na nossa mão para trabalhar. A gente vê aqui no nosso estado mesmo, né, Noé? Assim, a polícia trabalhando bastante, seja a polícia militar, a polícia civil, o comandante da polícia aí também corajosamente, né, vai dar entrevista, enfrenta ali, fala a realidade da questão. Acho que ele merece aí nossas considerações, nossos elogios, porque não é qualquer um que enfrenta isso de forma direta e narrando o problema. O problema não é a questão, a polícia. Na verdade, a polícia é a solução. É uma questão que você colocou interessante, a questão criminal não tem nada a ver com pobreza. Muitas vezes as pessoas acham isso, né? Até já vi ex-secretário aí falando que, lógico, tem sim influência, mas não é totalmente assim, né? Que aumenta o desemprego, aumenta o crime. Em parte ele tem um acréscimo, mas não necessariamente dessa forma. As pessoas, eu até falei com você ontem, né? Decisões individuais, aquele camarada que decide, ele decidiu praticar o crime. Desculpa. Ele poderia pedir o dinheiro, né? Que a gente já falou sobre isso, poderia fazer um serviço, cuidar do animal, lavar um carro. Não, mas ele decidiu furtar, roubar e coisa que o vale. Ou às vezes até nem valorizou o emprego que ele tinha, porque achava, e a gente tem muito disso, né? Cada um acha que tem um valor, né? E tem todo o direito de achar. Só que ele também tem que reconhecer que a decisão dele não pode ser uma repercussão, uma responsabilidade coletiva, como a gente está vendo isso aí. O camarada decide praticar o crime, traficar, matar, estuprar, roubar, e aí quem paga é a coletividade que tem que manter algumas situações. Mas eu estou falando isso porque ontem teve uma postagem da Suécia, né? A Suécia, eu estava vendo falar outro dia da questão do Mota falando, né?
do welfare state, né? O estado do bem-estar social foi o que veio depois da Segunda Guerra na Europa, né? Aquele estado que poderia ser provedor. Eu tenho algumas reticências ao que o Mota falou, mas o welfare state é aquela questão do estado proporcionar uma qualidade de vida melhor para o cidadão, né? E isso é fruto do pagamento dos impostos. Aí você vê a questão da Suécia, esse foi o ponto antes. A Suécia é um país extremamente, né, desenvolvido, com qualidade de vida, mas que aceitou uma questão migratória lá muito forte, partiu para o lado do progressismo, e hoje a Suécia se vê numa situação de uma guerra de tomada de poder, de certa forma, né? Uma disputa de poder com questões de facções criminosas, ao ponto de querer colocar o exército nas ruas. Veja, políticas que a gente coloca aqui no sul global, né? Para combater o crime organizado. Eu já falei isso da matéria, acho que eu não sei se cheguei de mandar que um holandês fez de que a Holanda é um narco-estado, onde o tráfico de drogas, que é o centro irradiador ali, a Holanda, pelo porto de Roterdã, de que esse poder paralelo disputa e intimida a sociedade como um todo. E ainda ontem também eu ouvi falar a questão de El Salvador, e o cara fez essa comparação. É um estado pobre, mas que cumpriu a regra da lei rigidamente, e ele coloca, é mais fácil e mais tranquilo eu andar em El Salvador do que na Suécia, por conta da questão criminal. Então, é lógico que a gente entende que eu estava lendo aí o pacote anticrime, né, as reformulações que foram feitas lá na época do Moro, e a gente às vezes não atentou muito para isso, que foi assim, a liberdade é a regra, com certeza, a liberdade é a regra. A gente tem que entender que a gente vinha de um período que se dizia, né, arbitrário, e a gente tem que estar vendo isso aí também, né, as arbitrariedades, apesar de vivermos numa democracia relativa. Então você tem que ter as garantias da lei para evitar abusos. Mas, ao mesmo tempo, essa lei colocou que o camarada dificilmente vai ficar preso. Sim. O camarada que comete um crime com menos de 4 anos, ele não pode ficar preso. Em regra, ele não vai ficar preso. Ele vai ter direito à liberdade provisória e vai ter direito a responder em liberdade esse crime. Uma coisa interessante que o senhor falou. Com mais de 4 anos, veja, o cara que cometeu um crime, qualquer crime, com pena. E a gente não está falando de detenção ou reclusão. A gente está falando de qualquer crime apenado, doloso, né? Não crimes. Aí veja bem, os crimes culposos estão fora de qualquer tipo de prisão. Mas veja, o crime doloso com pena maior que 4 anos, o camarada poderá ser preso preventivamente, desde que preenchido alguns requisitos. Então, como é que fica a cabeça do cidadão? A gente tem conversado sobre isso, que toda hora você vê a polícia prendeu, a polícia levou, o camarada foi para audiência de custódia, está solto. Eu não estou colocando a culpa no juiz, por quê? E a gente, às vezes, não é o juiz tem que aplicar a lei. Né? E a lei está falando que ele tem que soltar. E a gente tem que rever isso daí. Porque a gente deixar o fato da gente eleger pessoas, a gente dá um mandato para elas. A gente tem que cobrar delas esse mandato. Né? Procuração o cara no está seu nome. falando coisa lá e você se vê refém aqui. Depois, para modificar isso daí, é complicado. Vejam, essas coisas vieram tudo lá dos esquerdistas. Lógico, foi aprovado em 2019, mas o Congresso era mais dividido. Então a gente tem que repensar. Veja o imbróglio da questão que hoje o secretário de Segurança, que é deputado, né, o Derite lá, colocou sobre impedir as saidinhas. Uma vez aqui um jornalista quis debater comigo. Não, é porque poucos ficam, mas o cara sai e pratica crime. Exatamente. Está lá dentro para isso, né? Para cumprir o crime. Primeiro, para cumprir o crime que ele já cometeu, e segundo, para não cometer mais. O Beccaria, Cesare Beccaria, lá em 1500, 1700, sei lá, agora eu não vou lembrar,
ele falava que não é a duração da pena que intimida o crime, é a certeza da punição. Não é a duração da pena que vai intimidar o ato criminoso, mas é o criminoso saber que ele vai ser punido realmente. E é o que Sim. você falou aí, que a gente vê da questão das milícias, né, do próprio partidão, né, que é o PCC. O camarada ali, por que o cara devolveu o dinheiro que você falou aí do roubo? Uhum. Porque ele sabe que se ele não devolvesse, se ele O continuar tribunal do crime praticando o crime ali, o tribunal deles não tem ampla defesa contraditória, é julgamento sumário. não tem saidinha, não. É sem Não tem saída. saidinha, né? A saidinha é o cara vazar, né? Então, Uhum. assim, não estamos concordando com isso. Nós estamos assim, como... Veja, é uma questão de lei formal, que tá nos nossos códigos, nas nossas leis, e de uma legislação informal, que é daquela comunidade, daquele segmento criminoso que fala, não cumpriu isso daí, né? Como você fala, né? A plantação, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória, o cara vai colher, não tem como, não é isso? Perdão, não, eu me Exatamente. estendi aí que... Não, tá perfeito, é isso mesmo. Eu tenho que expor exatamente como é que é essa parte da segurança pública. Quanto lá, voltando um pouquinho atrás lá em El Salvador, lá o cara adotou lá uma posição mais rígida no cumprimento da lei, né? E ele chegou, por incrível que pareça, ele prendeu 1% da população. O senhor tem ideia? Quando ele começou o choque de moralidade, de prender todo mundo que cometia crime, quando foram somar, deu 1% da população na cadeia. Isso deu aquele choque social, né? De que, pô, se eu pisar na bola, vai ser 2% na cadeia, 10% na cadeia. E cortou reto mesmo, né? Então, assim, a certeza da impunidade. Aí você chega, pega aí, elege um cara que já foi preso por desvio de bilhões, né? Com os ministros, todos defendendo que o cara que rouba um celularzinho é um pobre coitado, né? O cara rouba porque precisa comer, né? Então aí manda um recado para todo mundo na vida, na sociedade, que quer fazer uma merda de que não, esse cara gosta de mim, esse cara me entende, né? Esse cara vai, eu posso fazer a merda que eu quiser que eu estou justificado porque o meu cupincha lá, ele é dos meus, né? Ele é dos meus, né? E aí começa, então, o cara se sentir livre, amparado para cometer crime, né? Aí a sociedade, ela recua, né? A metade que perdeu a eleição, ela se sente acuada e também se sente o alvo daqueles que ganharam, né? Começa, às vezes, a aceitar toda a imposição da agenda deles lá, que visa retirar dinheiro taxar todo mundo para pagar o welfare, que o senhor falou aí, né? Só que o efeito está acontecendo ao contrário, está começando a cortar Bolsa Família, Vale Gás, quer dizer, o próprio pobre que achou que ia comer picanha começou a se lascar. E está percebendo o aumento da violência. Estados como a Bahia estão vivendo o inferno na terra, né? E outros, a região Nordeste, então, como todo, está sofrendo que nem burro embarcado, o pessoal fala, né? Por quê? Só que é o seguinte, aí o que você faz? Você coloca uma imprensa tendenciosa para ocultar isso. Né? O Brasil, basicamente, na área de segurança pública, ele está implodindo. Entendeu? Na época do Bolsonaro, você via todo dia recordes de apreensão de drogas. O narcotráfico se sentiu muito a porrada que era dada no governo Bolsonaro. Nesse agora, um tijolinho aqui, outro ali, olha lá. Você não vê notícia de grandes apreensões de drogas. Né? Então, o senhor falou sobre a Holanda, que é um narco-estado. O nosso país, se continuar nesse ritmo, vai se tornar um narco-estado também. Né? E vai se tornar insuportável de se viver. Quem tiver seu pé de meia aí, para ter segurança, que é o que as pessoas mais elogiam lá nos Estados Unidos, dependendo do estado também, né? Que saem daqui e vão para lá, é a segurança de poder caminhar na rua. Né? É algo tão básico, né? Era para ser natural para a gente caminhar na rua sem ser intimidado, sem ser roubado, né? Sem ser violentado. Então, mas chegou um ponto que algumas pessoas só têm isso em outro país. Né? Por quê? Porque esse aqui está caminhando para não ter mais conserto. Né? E quando chega a eleição, eu não sei que doideira que dá nas pessoas, que votam nas mesmas pessoas, para os mesmos cargos, para continuar propagando o que está acontecendo. Né?
E depois que elas já são empossadas do cargo, o cara não faz nenhuma cobrança para essa pessoa, porque não, eu coloquei ele lá, eu me fudi, não vou cobrar não, deixei ele ficar 4 anos lá reinando, propondo as agendas que ele quiser, não me ouvindo, né? Então, aí, o que é pior, nós pegamos um governo a nível federal tão, tão destrutivo, né? Que até uma eleição de conselheiro tutelar que foi feita agora, que a maioria dos conservadores se elegeu para os cargos de conselheiro, eles querem anular. Ou seja, vai continuar anulando até só ter gente deles, para continuar impondo a agenda deles. Entendeu? E o povo continua olhando com a boca aberta e deixando a bola passar, tomando gol atrás de gol. Então, a passividade do povo brasileiro vai continuar se conformando e se adaptando à realidade do impacto da violência e do crime que está acontecendo. Não é? Entendeu? E não cobrar de ninguém o resultado. Agradecer aí a audiência aí do nosso deputado Torino Marques, cara que foi bem atuante, aí, inclusive na pauta da segurança pública na Assembleia Legislativa, enquanto estava lá, e teria sido um nome muito forte e atuante na Câmara Federal, coisa que a gente precisa, que a gente não tem visto, né? Uhum. Com raras exceções, os parlamentares capixabas defendendo essa pauta. Além da pauta conservadora, digo essa questão da segurança. O que a gente está falando aqui é o que é vivido, bom dia, Antônio, por todo brasileiro hoje. Nós não estamos comentando aqui um caso específico do Espírito Santo, nós estamos falando de uma forma geral. Sim, e é o que se nacional. sente, porque não tendo a segurança pública, e ninguém vai viver encastelado, né? Nos dias de hoje não tem como se viver encastelado num feudo ali com guarda, porque a segurança é cara. Quem é que consegue bancar uma segurança privada hoje? Né? E o bandido tá tão folgado que se você viver encarcelado, ele vai dar um jeito de entrar e te violentar dentro da sua própria casa. Né? Então, assim, é algo que a gente vê que precisa ser feito. Infelizmente, a gente não vê esse empenho, né? 10 meses do atual governo, agora que ele veio anunciar um plano, e um plano com recursos pífios, né? Porque você falou do inglês, Nordeste. né? Fala, né? Só para Pois inglês. é. Né? Porque assim, se você for falar que esse recurso é para quê? É para comprar o quê? Todo mundo fala assim, tem que trabalhar com inteligência. A gente então deve ser muito burro, né? Uhum. Porque há um bom tempo está se falando inteligência, mas a gente não consegue diminuir, pelo menos, isso. E uma questão, eu acho que a gente tem que comentar, porque a estatística, tem até um livro, né? Como enganar com dados estatísticos, né? Às vezes as pessoas colocam tantas apreensões, tantos, né, redução disso, redução daquilo. Ok, ninguém tá dizendo que seja mentira isso daí, mas a questão é, o que isso retrata na sensação de segurança do cidadão? Porque não adianta, às vezes você tem um número de apreensões, mas o crime continua, porque é o que a gente está vendo. A polícia prende, daqui a pouco, por conta da lei, o cara está na rua novamente praticando crime. E veja, esse debate é importante. Eu estava vendo ontem a reportagem, parece que um adolescente, né? Eram três maiores e um adolescente que foram roubar uma pessoa. Uhum. E aí só o adolescente ficou na mão e o pessoal parece que espancou o menor, né? Sim. Ninguém está recomendando isso. Mas veja que as pessoas estão chegando no limite. Sim. Né? As pessoas estão chegando no limite, porque assim, quanto custa um telefone celular novo, né? Vamos falar novo aí, mais simples? Mais de R$1.000, né? Quanto que é um salário mínimo? 1.320? Então a pessoa, ela vai parcelar parte do seu salário, que aí chega esse infrator, lhe rouba e ela fica com a dívida e com a sensação de impunidade. Sim. E aí, quer dizer, a pessoa já está cansada e ela não está vendo uma resposta estatal porque o cara é preso, daqui a pouco está solto porque a lei manda soltar. E a gente fica assim. E ele vai repetir nesse ciclo e debocha, porque se... aí falaram assim, não, a polícia levou, fez o papel dela. Sim. Mas depois esse camarada solta rindo, debochando da polícia, debochando da lei e debochando do cidadão. E a gente tem que entender que isso vai criando uma revolta. E isso é natural do ser humano.
Veja que nesses países que a gente Aí está falando, chega na por exemplo, eleição, fala, né? mas aí chega na eleição, o candidato ele fala um monte de mentira e o povo compra do mesmo jeito, né? Eu só queria só assim repercutir duas notícias interessantes que eu vi ontem. Por exemplo, porra, o tal do Marcola, que todo mundo sabe a periculosidade que, que o cara conseguiu um alvará de soltura, né? Chefe do PCC, entendeu? O que as pessoas acham que vai acontecer quando esse cara pisar a planta do pé na rua, né? Como é que vai, como é que vai a convulsão social que vai gerar só desse cara pisar na rua solto, voltando a liderar em loco a maior facção criminosa do país, né? Ou não E é? para São Paulo, a repercussão que vai ser, principalmente em São Paulo, né? Não só no país todo, mas em São Paulo. Né? E o Vamos. outro, que nós estamos vendo a notícia aqui agora, o maníaco do parque é preso, acusado de voltar a cometer estupros 2 anos após ser solto. Né? Então, se trouxer isso para o nosso amiguinho aí que vai ser solto aí, né? O Marcola, o que acha que vai acontecer depois? Né? Ou Aí não nós é? queremos Onde está o um Estado André mais do rap? forte. Do rap? Pois é, Cadê o André do rap? Se o exatamente. O Marcola, cara sai eu pela não porta da sei. frente, vira um Eu não sei peido. se o Marcola vai ser posto em liberdade, que pode ser que tenha sido revogado a preventiva, mas ele fique preso por outras coisas. Mas se ele for posto em liberdade, pelo menor lapso temporal possível, ele vai picar a mula. Aqui, né? Para ir para nosso pessoal, né? Quem quiser ler, não ganho nada não, mas só para falar, ó, A Construção da Maldade, do Roberto Mota, um bom livro para o pessoal ler. Aqui é o especial, né? Bandidolatria. É isso que a gente vive? Isso Bandidolatria, aí. né? E Guerra à Polícia. São artigos aqui que falam sobre a TPF lá, 635, do ministro Fachin, que proibiu ações policiais, né, no Rio de Janeiro, né, por conta da pandemia, perto de escola, essas coisas. Mas, na verdade, você só liberou, encastelou, na verdade, esses territórios dos criminosos. Vejam, as pessoas que vivem nessas comunidades, elas vivem refém. É. A gente está falando da lei que os camaradas impõem ali para quem roubar e tudo, mas essa lei é dura também para o cidadão de bem ali, né? E assim surgiram milícias, assim surgiram facções, porque daqui a pouco o gás só pode ser comprado ali no cara onde foi indicado. O gato net, opa, você não vai ter legalizado, não. Nós temos gato net aqui, é tanto. Se você não cumpre essa regra, você é sancionado. Sim. E durante muito tempo no nosso país, pessoas glamorizaram o criminoso, né? Falaram Exatamente. ali, não, mas o criminoso é aquele cara que ajuda, que compra o remédio, que dá. Não existe almoço grátis em nenhum espaço, né? O O cara, criminoso tira de né? alguém, né? Você está te dando alguma coisa, não é dele, ele tirou de Não alguém é para dar para dele. você. Pois é. Então, assim, o tema segurança pública é um tema complexo. Nós não viemos aqui criticar ninguém, né? Nós viemos aqui debater, porque são os caminhos que a sociedade tem que seguir. Porque Sim. para você poder andar na rua tranquilo e não correr o risco de chegar um camarada de moto, de bicicleta e te dar um tiro. Ontem eu estava vendo ali, minha filha começou a rir, mas depois eu expliquei a ela o que era. Na Argentina, eles inventaram o furto, não, né? Roubo, na verdade, né? De bicicleta. Mas o cara Uhum. andando de bicicleta. O cara passou com um Uhum. carro e puxou a bicicleta, o ciclista caiu e o cara foi embora. Sim. E nesse mundo globalizado que a gente vê, daqui a pouco isso tá. Porque nós temos bicicletas aí que valem 8, 10, 12 mil, 30 mil Mais reais, que eu não meu sei. carro. Né? Vale mais que meu carro. Mas, Não, não, mas é o ponto que eu quero chegar, assim, na visão do senhor, né? Se nós fôssemos estruturar a busca para minimizar o problema, para solucionar o problema, quais seriam as 3 ou 4 etapas, prioridades para se resolver essa questão? Qual seria o número 1? Endurecer as penas, cortar benefício de bandido que vai preso, ampliar tempo de prisão. O que o senhor acha? Aí depois veria o quê? Veria o aumento do policiamento, veria quais seriam as etapas na visão do senhor para resolver, para devolver a sensação de segurança para a sociedade num curto, médio e longo prazo?
nós já falamos sobre isso aqui, não é? E precisamos ser bem honestos, né? Você falou dos Uhum. conselhos tutelares, depois eu chego neles. Não adianta eu falar que eu vou endurecer as leis, que eu vou aumentar o efetivo, se eu tiver uma sociedade que fecha os olhos para a conduta criminosa. Quando você fala lá, por que Nova York hoje está chegando no caos? Eu comecei um diálogo com um grupo e falo assim, a Nova York era uma cidade extremamente corrupta, violenta e era desesperador. Até o Rodolfo Giuliani implantar lá a tolerância zero, Criança zero. né, a teoria das janelas quebradas e tudo mais. Mas aí você me pergunta, é preciso primeiro, a meu ver, a gente ter o controle social, que a gente já falou disso. O controle social ele vai começar ali em casa, num pai, numa mãe, que não é espancando o filho, nada disso, é dando valores e cobrando respeito, posicionamento dos seus filhos, né? Obediência aos princípios mínimos éticos e morais de respeito ao próximo, né? A gente não, eu não posso delegar isso. Eu não posso delegar isso. E o que a gente viu durante um período, isso foi delegado primeiro para a escola, depois a gente está falando para a polícia, tem até aquela charge, quando se fazia charge mais séria no jornal aqui, né? Exatamente. Da igreja. Não, eu tenho que cobrar em casa. E aí, isso são camadas, né? Em casa, aí na igreja, aí na escola. A gente precisa ter uma conduta de não concordar com o que é errado. Uhum. Não passar pano, não fechar os olhos para o que está sendo feito de errado. E durante muito tempo, nessa cultura progressista, agora o woke, você começa a achar que não tem nada a ver se a pessoa quer ter o cabelo da cor que quer, punk, que nem antigamente, mas eles têm que saber que existem regras de condutas mínimas que ele tem que obedecer. E aí, isso faz parte do quê? Do respeito. Porque se o cara não respeita nem... O que me... Veja bem, se o cara não respeita o pai e a mãe dele, que convive ali a vida inteira, que limpou a bunda, né? Passou Uhum. talquinho, ensinou a caminhar, deu Uhum. papinha, levou para o médico. Se o cara não respeita esse ser humano, como é que ele vai me respeitar na rua? Como é que ele Uhum. vai respeitar a polícia? Como é que ele vai respeitar a lei? Então, para início de conversa, a gente precisa repensar, enquanto sociedade, esse controle, Sim. esses limites. E aí entender, essa lei que está aí, a liberdade é a regra. Mas eu não posso admitir que o camarada que cometeu ali um crime, ele seja livremente solto numa audiência de custódia. Porque assim, quando falou assim, as câmera, repito, câmera, tecnologia é muito Uhum. boa, essencial no combate ao crime. Mas é pós-fato. Exatamente. Ela não é anti-facto. Porque a gente tem visto aí que as câmeras hoje não têm impedido o criminoso de praticar o crime, correto? Mas ela é importante, que ajuda a identificar, ajuda a ver a ação, ajuda a constituir o meio de prova. Então, Uhum. novamente, eu preciso ter uma legislação que seja efetiva. Por quê? Vou liberar o camarada com restrição de não sair à noite. Mas quem está fiscalizando isso daí? Vou colocar tornozeleira eletrônica. Ela está funcionando? Ela tem alcance em tudo? Quem está fiscalizando o deslocamento do camarada? O senhor Entende? Então, falou uma coisa assim, interessante aí. O senhor falou uma coisa interessante. Aí o Beto Câmara lá, de última geração, que prende o cara que cometeu um crime com pena dolosa inferior a 4 anos, de que valeu. O cara vai ser solto, né? pois Vai é, inibir o crime do cara, mesmo capturado em câmera, a né? lei Mesmo com fala a o seguinte, tornozeleira não é? nela, às vezes. A lei fala o seguinte, esse camarada que está com a medida cautelar, alternativa à prisão, se ele comete um novo crime, ele deve ser preso. Mas aí qual que é o discurso? Não, as prisões estão cheias. Lotadas. As prisões O cara estão de novo. cheias. Dá um A tapinha na mão dele e superlotação. falar para ele não fazer isso de novo. Mas vou fazer o quê?
quer dizer, se tá cheia, mas você vai continuar permitindo aquele Foi mais, na minha criminoso visão, quanto tinha que ser mais. mais. A cidade das cadeias e pegar um município inteiro, construir um mega hiper presídio, dividir em segurança média, máxima e mais máxima ainda, e ir acumulando lá, estocando, entendeu? Fazer que nem El Salvador, 1% da população que era bandido foi para jaula. Talvez a gente tenha que pensar assim, talvez só. Eu preciso talvez diminuir o quantum da pena, não sei, mas ele tem que realmente cumprir aquela pena. O cara ficar Sim. 5 anos preso, 10 anos preso. E não, cumpriu 1/6 da pena, 2/3 da pena, está posto em liberdade. O cara tem 7 saídas durante o ano, por 5 dias e 7 vezes. 35, tem mais dias de férias do que o trabalhador. Né? O cara tem direito à visita íntima. Se o cara estudar, ele tem direito à detração da pena. Então, quer dizer, no final das contas, o cara olha assim, valeu, vivi minha vida, fui para a cadeia ali. Para o senhor ter ideia, assim, a coisa chegou num nível tão banalizado que eu estava vendo a notícia aqui do cara que o marido matou a mulher e pagou R$ 100 para um cara descartar o corpo da mulher dele. Então, olha como ele chegou num ponto em que o cara falou assim, pô, eu vou fazer isso, eu vou ganhar 100 conto, vou descartar um corpo e... Né? Olha o impacto do que o cara está fazendo com o que ele está ganhando, é ter muita certeza de que não vai dar nada, né? De que estamos numa sociedade onde o crime é quase que legalizado praticamente em si, né? Porque... Noé, veja bem, em cima do que você está falando, tem um autor que escreveu sobre essas mulheres criminosas aí, mulheres assassinas, né? O caso da Matsunaga, da Richthofen e da Flor de Lis. Flor de Lis quer casar para ter direito à visita íntima na prisão. Partidão, hein? Né? A Matsunaga, ela... Veja, quando a gente fala que entrar no crime é uma decisão individual, ela tinha a profissão, ela era, acho que, técnica de enfermagem ou enfermeira, ela tinha algumas autorizações para fazer um serviço, e ela tinha, parece que um curso de cuidador de idosos, não sei se de idosos ou pessoas em fase terminal, que lhe renderia uma boa grana. E quando, não tô inocentando aqui, eu nem vi a série da Netflix, estou falando o que o cara falou, né? Ela tinha, já na época que matou o dono da IOC lá, recebido dele uma mansão de 4 milhões e tinha colocado uma importadora de vinhos raros. E ela decidiu matar o cara e picar o cara. Sim. E depois da prisão, quando ela parece que caiu de novo, num golpe aí. Então, quer dizer, você vê que é uma decisão individual. A gente fica querendo colocar a culpa na justiça social. Não, a pessoa... mas ela é uma psicopata. Sim, mas quando o cara decide entrar voluntariamente no crime, não tem essa de que não entrar. Porque, assim, você decide acompanhar... Você lembra que o papai e a mamãe falam, né? As boas e más companhias, a pessoa decide. Então, não dá para a gente culpar depois e responsabilizar e apenar toda uma sociedade por conta de decisões individuais. Verdade. Não dá, a gente precisa repensar isso daí. Então, assim, deixa eu voltar no que você me perguntou. Para mim, para melhorar a segurança, primeiramente, a gente vai ter que decidir essa responsabilidade, assim, cada pai, mãe, avô e avó, na educação Sim. de quem está, das gerações que estão vindo. A reboque disso, a escola ter não doutrinação, mas formação educacional das pessoas que estão ali. As igrejas, da mesma forma. Mas você está querendo uma sociedade rígida? Bem, eu quero uma sociedade em que eu possa conviver com tranquilidade, que eu possa ir na rua sabendo que não vai ter um maconheiro do meu lado, Sim. fumando maconha com som alto, desrespeitando o meu espaço. Né? Que meu filho e minha filha possam caminhar nas ruas. Esse tripé que o senhor falou aí, que eu falei, vai ter, para consertar, vai exigir uma mudança de mentalidade hoje,
para daqui a uns 30 a 50 anos mudar. Apesar Sim. de que a Agenda 2030, ela prevê exatamente o oposto disso, né? Mas, assim, o que nós vemos hoje na sociedade? Né? Eu vou punir os pais por educarem os filhos, não pode bater, não pode brigar, ou seja, eu cobro do pai, mas os filhos não tem, eu não posso limitar os meus filhos porque senão eu estou oprimindo eles, né? Aí o moleque vai para a escola. Na escola, ele vai dar um soco na cara do professor, joga uma cadeira no professor, dá uma tira, mas ele não pode ser excluído, não pode ser penalizado porque ele é um adolescente também, uma criança, um Zé Ruelinha lá, um capeta em forma de guri, como diria lá o Sérgio Malandro, né? E aí o professor também não pode fazer muita coisa. Ele tenta dar a aula dele lá, uma parte é ideologia pura, Che Guevara e os cambal. E aí o moleque vai passando de casa, ele tem um ambiente onde ele não tem limite, porque os pais não podem educar, que senão alguém liga, ó, vou denunciar você, né? Mas também se ele fizer merda, você vai para a cadeia no lugar dele. Aí chega na escola, o professor não pode educar também, porque não é minha função, quem tem que educar são os pais, e se eu chamar atenção, ele vai me dar uma cadeirada. Deixa esse moleque passar. Aí vai para a igreja. Aí chegou na igreja, que era um lugar, até tempo atrás também, que ajudava, auxilia ainda, não vou ser malvado a esse ponto, não. Que também auxilia na educação, aí já vem algumas igrejas em que a formação do você pode tudo, Deus é amor, tá aquele negócio todinho. Chegou-se num nível, em lugares do Rio de Janeiro, existem traficantes evangélicos. E diz o que combina traficante evangélico na mesma frase, não deveria nem existir, né? Em que às vezes um religioso fala para ele, não, você pode, eu vou aqui orar pelas suas AK-47, vou pelo Vou seu R-15 aqui, abençoá-las, né? na hora que você estiver trocando tiro com a polícia não te matar e você ter tempo de se arrepender. Não, meu irmão. É dentro da frente falar, meu irmão, você vai queimar no azeite do inferno, lá no mármore, larga essa vida, deixa de ser traficante. Mas não, agora eu vou, para poder não perder a pessoa, não perder o contato com a pessoa, eu vou aceitando ela ser aquilo que ela é, praticando a maldade, como se, não, Deus perdoa tudo, tá tudo certinho. Ou seja, não dá para enrijecer em nenhum desses 3 pontos, para poder salvar o indivíduo, para poder formar o caráter do indivíduo e criar um macho de respeito, né? Uma mulher de respeito a uma pessoa, né? Aí você quer degradar o casamento com um trisal, um quadrisal, você detona a sua autoridade, aí você pede sua autoridade como pai para chamar a atenção de criança, aí você detona a autoridade do professor, que não pode chamar a atenção da criança. Na igreja, você está lá na igreja, lá, mas você pode tudo, porque se eu te magoar, você não vai querer mais ir para a igreja, né? Mas vai para o inferno, né? Então, aí virou essa bagunça, que vai levar uma coisa lenta, de retomar o rumo do caminho certo para criar gente responsável, né? Aí nós temos um governo como o próprio exemplo dele, né? Os integrantes desse governo, já foram quase todos presos por corrupção, né? A nossa sociedade ela tem que dar uma guinada rápido, porque ela está indo em direção a um buraco em que só quem tem dinheiro para pegar o aeroporto e sair do país é que vai conseguir se salvar. Entendeu? É, outra questão, né? Acho que a gente já está chegando aí na reta final. Você está falando, eu lembro assim, são duas questões, né? Uma é que tem um julgamento no STF, não sei se ele está paralisado agora. Engraçado que, novamente, salvo engano, o relator é o Fachin. Ele quer que o Estado seja responsabilizado pela morte do terceiro numa ação policial onde você não identifica de que arma foi disparado o projetil, e não a bala, como falou o especialista, Uhum. e causou a morte da pessoa. Lógico, sim, vamos lá. Dentro do direito. Segundo o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, diz que a responsabilidade do Estado é objetiva. Você não precisa demonstrar dolo ou culpa, você precisa demonstrar o nexo causal. Mas o nexo causal a ser demonstrado é o disparo que vitimou Cicrano partiu da arma de fulano, servidor público. E isso você consegue provar por meio da balística. Agora, o senhor Fachin, ele quer que o Estado somos nós, quem vai pagar essa conta somos nós. Né? Você, eu e as demais pessoas, por quê? Quando você sequer consegue identificar de onde partiu esse disparo, que pode ter sido, e muito provavelmente foi, do criminoso. Sim. E aí,
O Estado tem que ser responsabilizado por isso? Olha que absurdo. E aí a gente está vendo assim, você estava falando e eu lembrando da ficção, né? Cidade de Deus, né? Uhum. Do Mané Galinha lá, né? Sim. Que era um trocador, um cara honesto, mas se cansou, cai no que a gente falou, se cansou de tanto ver violência, ser roubado, que ele viu assim, se o Estado não pune, eu também vou ser criminoso. Exatamente. E em breve terão mais indenizados do que pagadores de impostos para pagar a indenização. Né? A Você balança está vai uma hora entendendo? virar. É só o cara simular uma ação, simular assim, atrair a polícia para uma operação, dar uns tiros na polícia, a polícia tem que se defender, e aí, quer dizer, ele matou lá o camarada, e o Estado que vai ter que indenizar uma coisa que você não tem nem nexo causal da ação policial com a morte do terceiro que está ali. Quer E dizer, as pessoas não têm. o que ele está falando? Polícia, não atira. Quer dizer, a polícia ou as polícias, ela vai ser obrigada a ser recepcionada por tiros do criminoso e não vai poder se defender, preservar sua vida? Olha o absurdo que nós estamos chegando. Sim. O que vai acontecer no futuro é que nós vamos ter que substituir os policiais humanos por robôs, e aí vai dar para você subir uma comunidade sem morrer, né? Porque aí vocês vão atirar nas máquinas lá e botar fogo nas máquinas, e aí você consegue entrar numa comunidade sem dar um tiro, né? Porque, querendo ou não, enquanto você for humano, o cara vai te dar um... Porra, uma das cenas lá do Rio de Janeiro, o cara tinha uma ponto .50 em cima de uma laje para atacar, para atirar na polícia. Sabe o que acontece, né? Eu vejo assim, vamos lá, já que falou do feudalismo aqui, eu lembro outra dica aí, né? De filme da B13, mas o francês, né? O outro, Distrito 13. Sim, já assisti os dois. Daqui a pouco você vai chegar assim e dar a chave pro criminoso. Sim. Né? Ó, aqui vocês tomam conta, tá tudo certo, vocês cobrem impostos. Pô, é isso? É isso que a gente está caminhando? Sim. Porque a gente vê que a partir de janeiro os índices pode ser um reflexo. No país inteiro eles subiram. Sim. Lembrando sempre que nos governos do PT o Brasil chegou a ter 60 mil, mais de 60 mil homicídios, salvo engano, 65 mil homicídios. Né? E isso foi caindo ali com o Temer, com o Bolsonaro, chegou a 40 e pouco. Então, assim... Mas, o curioso é que no filme B3 lá, né, a solução, o vilão era o cara que queria colocar, era o próprio Estado que queria colocar uma bomba dentro do distrito para matar os bandidos tudo, né? Então, às vezes a gente é tanto bandido que alguém, você chega a torcer pelo vilão no filme, né? Pelo vilão que é a autoridade. Então, o vilão do filme se sentiu oprimido, né? Exatamente. E ninguém quer, então, na verdade, as pessoas falam nessa liberalidade toda aí, eu sempre digo, o filho do Pablo Escobar não usava drogas, né? A gente vê filho de esquerdista aí que estudou em escola privada, foi fazer intercâmbio na Europa. Sim. Né? Na música Gangsta Paradise do Coolio, né? Que é um sucessaço aí, que o pessoal gosta muito, né? Ele que fala, é até tema de um filme que fala sobre violência, né, lá nos Estados Unidos lá. No final do clipe, ele estimulando toda aquela violência, narrando toda aquela violência na música. Aí ele vê o próprio filho imitando ele, chegando no cenário, imitando ele com óculosinho, assim no cabelo igual a ele. E ele se assusta. Ele toma um susto de ver que o filho dele se tornou ele. E ele não queria isso para o filho dele. Né? Então, quer dizer, no fundo, as pessoas sabem que estão no caminho errado. Quem comete crime sabe que é bandido. Entendeu? Não quer isso para sua prole, mas no final das contas, se ele é o reflexo, se ele é o exemplo, o fruto não cai longe da árvore. Entendeu? Então, o que nós podemos fazer para começar a mudar a área de segurança pública é sermos os exemplos para os nossos filhos. Né? E tá no pé deles mesmo, para eles tentarem ser igual a você. Não se você for um bandido, não, né? Mas se for um pai de família, um trabalhador, é ele ser um cara como você. E continuar batendo na tecla de que ser bom é o certo. De que fazer as coisas certas é o certo. Não existe. Porque a consequência de fazer a merda é morrer. Morrer mais cedo, né? É sofrer, tirar um tempinho preso, né? É ferir outras pessoas que se você parar para pensar depois, você vai se arrepender o resto da vida.
Né? Que Essa bacana. consciência. Né, assim, a gente já falou aqui, e eu vou ser sempre um crítico disso, né? A gente veio de épocas em que a escola faltava um pedaço de madeira, né? Você não tinha ar-condicionado, o lanche era uma bolacha Maria, um biscoito Maria com que-suco, um macarrão com sardinha. Hoje você tem uma condição muito melhor para que as pessoas sejam empenhadas em melhorar a sua condição. Só depende delas. Uhum. Agora, se o pai, voltando sempre, a mãe e os avós, né? Porque o engraçado dessa geração toda que a gente vê, né? Eu vou dizer isso daí, o avô às vezes não quer ser tão rígido. Tem lá as razões dele, mas ele tem que ser rígido com o neto, como ele foi com o filho, se ele acha que o filho dele seguiu um caminho correto. Uhum. Né? Porque hoje está tudo muito complicado. E aí, voltando, nós temos mães, avós com 30, não sei se 30 não, né? Acho que sim, 35, com certeza. É normal isso, você ter uma avó com 35 anos? Não que tenha que ser velha, mas a filha dela às vezes tem 17, Uhum. 13, Sim. 15 anos. Sim. Então, assim, vamos repensar, porque assim, falar. Eu acho que a lei tem que ser endurecida, certo? Uhum. Mas não vai adiantar eu só endurecer a lei se eu não mudar o comportamento social. Verdade. Porque senão é aquela coisa, vai ser só realmente aquilo que eles pregam. Só o preto pobre e a puta, como colocam aí, aquele que não tem condições, se houver cadeia, é que vai ser preso. Uhum. Porque senão é o caos, literalmente. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que a segurança pública ela vai começar dentro de casa. Não é que não sai, não é só os cuidados, mas assim, as regras de conduta, as regras morais, as regras éticas que as famílias estão passando para os seus filhos. Sim. E não achem que isso é discurso reacionário. Alguns vão falar, né, que isso é discurso reacionário. Eu acho que não é não. Isso é quem quer uma sociedade melhor, uma convivência melhor e com bastante progresso, não só no aspecto social, mas econômico. Porque se as pessoas se sentirem que aquela sociedade ela tem valores, elas irão investir, as empresas irão investir, e aí você vai melhorar tanto o capital humano como o capital social. Beleza? 8 horas, pai. Agradecer a todos aí hoje. O tema a gente volta, né? Que é um tema que sempre atrai público aí pra gente. E a gente acha que não são só críticas, né? As críticas são críticas, sejam aos governos, críticas assim, construtivas. As pessoas acham que você está falando algo que está criticando alguém pessoalmente. Não é nada disso. Mas a gente, hoje, acho que praticamente a gente passou o programa aqui fazendo uma crítica às pessoas. As responsabilidades que elas têm que ter para a construção da sociedade segura. Né? Não é esperar, quando a gente fala, não é esperar tudo do Estado. Não existe, porque o Estado Salvador, né? Pois é, não existe. É isso aí. É isso aí, comandante. Vamos encerrar por hoje, né? Temos que trabalhar. Vamos lá que a gente trabalha, né? Exatamente. E a gente se vê então, talvez sexta-feira ou quarta que vem, a gente vai conversar. O público, de repente sexta-feira, né? Sim, senhor. Então um abraço a todos aí, a gente se vê talvez na sexta-feira, se Deus quiser. Até mais, Bruno.